Para o ensino fundamental, existem duas etapas, os anos iniciais e os anos finais. Mas será que a base faz essa diferenciação? A base do ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto finais, ela tem a mesma estrutura. Primeiro você tem 4 áreas do conhecimento, foi aí uma grande novidade, não veio organizado em forma de disciplinas como a gente estava acostumado a trabalhar. As áreas são 5, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e o ensino religioso, que na terceira versão não tinha, na quarta versão ele volta como área. Cada área tem uma competência específica da área, que vai dizer aquilo que precisa ser trabalhado no geral. Depois você tem os componentes curriculares da área. Em linguagens nós temos língua portuguesa, artes, língua inglesa e educação física. Na matemática o componente é a própria matemática. Em ciências da natureza o componente é ciências. Em humanas, história e geografia. E no ensino religioso, o próprio ensino religioso é o componente curricular. Cada componente agora tem uma competência específica do componente. Essa competência específica vai dizer o que vai ser trabalhado naquele componente, que está em diálogo com a competência geral e que está em diálogo com as 10 competências gerais. Depois a gente tem então 3 grandes colunas: unidades temáticas, objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem, agora na estrutura do ensino fundamental, eles vêm em forma de habilidades, diferente lá da educação infantil, que vieram só em forma de objetivos de aprendizagem. As habilidades são pontos de chegada. Então nós vamos entender que o componente curricular vai ter uma unidade temática, que é uma grande reunião dos objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são conteúdos, mas não só isso, conceitos e processos. E os objetivos de aprendizagem são as habilidades, é como eu tenho que entregar o aluno. Então a estrutura geral é essa. O que é uma competência e o que é uma habilidade? E como podemos interpretá-las? Você pôde observar que a base veio estruturada a serviço do desenvolvimento de competências. E depois os pontos de chegada, que são os alvos, os objetivos, vieram em forma de habilidades. Então, a primeira coisa que você precisa entender, o que é uma competência e o que é uma habilidade? Como que eu faço para ler e para extrair da habilidade aquilo que eu preciso trabalhar? Então vamos identificar, uma habilidade é composta de 3 grandes elementos. Um verbo, que sempre esse verbo vai significar uma operação cognitiva, é um processo mental. Esse verbo está ancorado numa coisa que se chama taxonomia de Bloom, depois você pesquise mais sobre isso. A taxonomia de Bloom diz, existem processos cognitivos que eu mobilizo na hora de aprender. Depois eu tenho um objeto de conhecimento ou um conteúdo que está ali dentro da habilidade. E depois eu tenho um contexto de uso, que a base chama de mobilizador. Verbo mais conteúdo ou objeto de conhecimento mais mobilizador. Está aí a habilidade. O que você vai ter que trabalhar, onde esse contexto estará inserido e qual processo cognitivo vai ser mobilizado. A base exalta o desenvolvimento desde o infantil, ou seja, trabalha a perspectiva de progressão. E essa é uma das grandes mudanças que merecem atenção. Uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção é que uma das premissas da base é a progressão. Você tem uma habilidade lá na primeira série, ela vai voltando de forma mais aprofundada, a gente chama isso de currículo espiralado. Ou seja, o currículo não é estático. Ela vem com uma complexidade e vai se complexificando até chegar ao 9º ano. Ela retorna, então ela faz um diálogo entre um ano e outro, mas ela também faz um diálogo vertical, não somente horizontal, longitudinal. Ela dialoga com outra área, ela aparece em outro momento. Então é importante que você entenda que muitas vezes a habilidade aparece na primeira série, volta na segunda série, mas sempre com algo a mais, volta na terceira com algo a mais até ser consolidada. Já entendemos muito sobre o ensino fundamental, mas e aí? Qual o principal objetivo dos anos iniciais? Os anos iniciais, quando a gente lê o texto da base que fala sobre ele, ele começa fazendo uma retomada dos campos de experiência. Então ela está dizendo para o professor, olha, lá na educação infantil, nós trabalhamos favorecendo os direitos dessa criança através de objetivos de aprendizagem. Agora, os anos iniciais
é hora de você sistematizar isso. Pegar essas experiências que o infantil trabalhou, potencializou e agora nós vamos sistematizar. Por isso ela vem uma matriz de habilidades, que é aquilo que você deve então executar e entregar ao seu aluno. Eu vou sistematizar, eu vou organizar e eu tenho um grande trabalho, um grande ponto de chegada que é a alfabetização. Até a 2ª série você precisa entregar essa criança alfabetizada. Ele tem que ter consolidado isso. Em relação à matemática, a gente tem um foco muito grande no letramento matemático. Operações mentais, desafios de lógica, essa criança não só entendendo e compreendendo os conceitos, mas produzindo. Ao invés de só resolver problemas, agora ela tem que elaborar problemas. Na parte de história, na base como um todo, a gente tem uma novidadezinha, a história obrigatoriamente cronológica. Mas a gente percebe lá ao longo das matrizes que ela também fez um recorte em temas. Então a gente poderia dizer que ela está cronológica temática. A geografia, uma geografia humana, uma geografia com espírito investigativo. Então a gente tem uma mudança radical. O aluno agora é o centro do currículo. Antes o professor dizia, eu vou trabalhar isso, a escola dizia, eu preciso trabalhar isso. Agora o aluno como protagonista, ele como produtor. E uma coisa também que a gente precisa prestar bastante atenção, a tecnologia. A tecnologia vem com toda a força na base. Ela não vem agora simplesmente como metodologia ou como ferramenta, porque antes, quando a gente ia produzir um texto, a gente assistia um vídeo para agregar conhecimento, conteúdo. Às vezes a gente ia lá e lia alguma coisa paralela e agora a tecnologia vira objeto de conhecimento, ela muda de lugar. Então olha só, porque eu tenho que produzir um vídeo, eu vou ler um texto. Porque eu tenho que produzir um podcast, eu vou estudar alguma coisa. Então ela não é uma ferramenta, ela é um objeto. Então é a tecnologia, a sistematização dos saberes, dos conhecimentos iniciados lá na educação infantil e a alfabetização, o carro-chefe dos anos iniciais, consolidação da competência leitora. A base do ensino fundamental nos mostra que não é apenas resolver problemas, mas elaborar novas propostas. No próximo vídeo, trataremos sobre os anos finais do ensino fundamental. E para você receber em primeira mão, é só se inscrever, dar o like e ativar o sininho.